tudo errado aqui. Vai ficar assim mesmo. Eu coloquei esse tema aí porque eu vou falar de virgens loucas e virgens imprudentes, certo? Porque a palavra de Deus compara, faz uma comparação como vai ser o grande dia da grande festa no reino dos céus. As pessoas que aceitam Jesus Cristo e recebem o Espírito Santo dentro dela, é uma pessoa pura, é uma pessoa justa diante dos olhos de Deus. É como se ela não tivesse mais pecado nenhum. Deus vê dessa forma, é o olhar de Deus. É como se fosse virgem, pessoas puras. Virgem significa pureza. E é com esse tipo de pessoas puras que Deus quer ter um grande encontro, né? Mas eu não digo que esse encontro é hoje, não. Esse encontro vai ser lá, né, quando Jesus voltar, né? Mas hoje é a preparação para essa virgem ter um encontro com o seu noivo. Então, a palavra de Deus conta uma história, certo? Uma história para ter fácil compreensão como que é o encontro dessas moças com o noivo. O noivo vai casar com pessoas puras, com pessoas que é prudente, que não é louca. Então, as que são loucas e imprudentes vai ser perdida, vai ficar na perdição eterna. E Deus não quer isso. Então ele comparou como 10. De 10, escute bem, de 10 pessoas que aceitam a palavra de Deus, apenas 5% é prudente. Ou seja, faz a vontade de Deus, tem a presença do Espírito Santo. E essas pessoas aprendem a andar com Deus, é pura diante de Deus. Não tem nenhuma condenação para ela, já não tem nenhuma condenação para quem anda na presença de Deus. E aí, a palavra de Deus diz que essas virgens prudentes, ou seja, as prudentes, que vai ter o grande encontro com o mestre. Hoje é o dia de preparação. Então, meu amigo, comece a se preparar hoje como se você fosse uma virgem pura para se encontrar com o mestre. Porque o mestre, ele não vai casar com impureza. Hoje é o dia da purificação. Você hoje, a forma que você estava, não importa o que você era ou o que você deixou de ser, o que importa é agora. Se você acreditar no poder da palavra de Deus, ele transforma você de dentro para fora. Ele entra dentro de você, faz morada. Na realidade, ele já está com você há tempo, há anos. Mas você nunca teve um diálogo com ele. Então você precisa lavar-se, ficar diante do Senhor, da presença dele, e falar para ele que você quer a purificação. É assim que a Virgem fazia. Ela se purificava cada dia para ter um encontro com ele. Então elas são uma prudente. E outra, quando ela se encontra com o Espírito Santo, quando ele vem, ele faz aquela purificação dentro dela. Passo a passo, vai ser purificada. Não vai ter condenação mais. Quando o Espírito Santo faz morada dentro de você, meu amigo, a sua vida muda. Você não é mais imprudente, porque você vai ter revelação do Espírito Santo, você vai ser guiada por ele, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E olha só, eu vou retratar aqui rapidamente. Eu ia pegar 2 lamparinas, mas eu só tenho uma. Eu ia pegar 2 velhinhas, mas não tenho. Porque eu ia retratar como eu gostaria que vocês vissem. Então é assim. Quando você recebe o Espírito Santo é a presença de Deus dentro de você. É assim, ó. Esse fogo não pode se apagar, certo? Representa o Espírito Santo, esse fogo. Mas se vir uma circunstância, aqui. Se vir uma circunstância, algum problema, aí você sai do caminho, desvia, fica desanimado, aí se apaga, aí você sai da presença dele. Mas quando você se arrepende, eu quero de novo, eu quero te conhecer, eu não aguento ficar sem a tua presença, Senhor. Ele vem de novo, você começa a ler a palavra, meditar na palavra, e a luzinha fica acesa o tempo todo. A presença dele fica o tempo todo com você, 24 horas. Se por acaso faltar aqui, se eu quiser que essa lâmpada fique acesa direto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho simplesmente colocar gasolina aqui, né? Querosene, né? Se o fogo se apagar por essa razão, eu tenho que colocar querosene, porque vai manter o fogo aceso, né? Assim, eu tenho que fazer essa parte.
Tá bom, isso aqui eu estou mostrando essa representação. Mas veja bem, o Espírito Santo é como se fosse essa querosene aqui dentro. Se faltar, você tem que buscar, tem que dialogar com ele, pedir a força, orar, ficar na presença dele, para não se apagar, certo? Mas a Virgem Prudente, ela tinha representando, ela tinha uma dessas lamparinas, faltava, ela dormia, ela não estava nem aí, via outras distrações, ela não buscava mais o Senhor, não tinha ânimo, só cochilava, entendeu? Só ficava esquentando bancos, essas coisas. Não buscava a presença de Deus, não lia a palavra, tinha preguiça de ler, meditar. Aí o que acontece? A lâmpada se apaga, você fica longe da presença dele. E quando o noivo voltar, ele só vai levar quem a luzinha está como? Assim, que tem a presença do Espírito Santo. Porque Deus só enxerga você a partir do momento que o Espírito Santo vem fazer morada na sua vida. É assim. Deus vai te ver através dessa luz, porque o Espírito Santo traz essa presença de Deus. Ele é essa presença. Então, Jesus te vê por causa esse fogo que tem dentro. Coloca-se a querosene, né? Lá no caso era o azeite, e se mantinha. E assim ele te via, por causa, essa luz representa ele, digamos assim. Só que não é essa mesmo, né? Aí o que acontece? Naquele grande dia, quando ele voltar, as prudentes, que tinha a velinha sempre acesa, a lamparina, né? Vão entrar no reino, porque estava aguardando o noivo. Ele vai reconhecer por causa da lâmpada acesa. Se ela se apagou, ele não te reconhece, não, porque você não tinha comunhão com ele. Acabava o azeite, você não colocava para a chama se manter. Essa chama da presença do Espírito Santo tem que se manter dentro de você, viva e ativa. É hoje, é sempre hoje. Não é amanhã nem ontem. A chama é sempre hoje. Se isso aqui acabasse hoje, né, como acabou, não tem, né? Eu só representei. Eu tenho que colocar querosene para manter acesa. Tá, no meu espírito é assim. Se eu quero me manter na presença do Espírito Santo, eu tenho que estar na presença dele direto. Eu tenho que ter diálogo, eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, ouvir a palavra, ouvir a direção que ele tem para me dar. É assim que você mantém a sua lâmpada acesa. Porque o Senhor, quando ele vier levar a noiva dele, ele vem como um ladrão, é de surpresa. Como é que... Você nem sabe, se o ladrão entrar na sua casa, já era, tá de surpresa. Agora, se você sabe que um ladrão vai entrar, o que você faz? Rapidamente você pega o revólver, a faca, sei lá, qualquer coisa, fica na porta esperando. O desgraçado entrar, você mata ele, não é assim? Você não vai deixar um ladrão invadir sua casa. Tudo bem, se for de surpresa, mas se for assim uma coisa que você já sabe, como a gente não sabe o dia nem a hora, que o Senhor vai retornar para resgatar as virgens prudente, as que têm a presença do Espírito Santo. Tem gente que acabou de me ouvir, mas ela é tão cega espiritualmente que elas pensam que eu estou falando coisa por coisa. Ela não vê que a presença de Deus está dentro da vida dela. Ela é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo projetou esse corpo aí para ser a habitação dele, para ser morada, meu amigo. Essa é a realidade de Deus. Essa é a realidade do sobrenatural. Você tem que viver aqui nesse mundo como se você apenas fosse de passagem, mas você tem que andar com o olhar do sobrenatural. É assim que Deus te vê. Então, o que acontece? Ele vai chegar e vai levar essas que acendia a velinha, né? Deixava a chama acesa. A chama de Deus tem que estar dentro de você diariamente, constantemente, meu amigo. Para de ficar caçando coisa para satisfazer os desejos da carne, porque tu não é carne, tu é espírito. Deus é você, é espírito. Aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Se você realmente é filho de Deus, você tem que ser dirigida por ele. Deixa ele dirigir sua vida. Não se importe com o que os outros pensam, o que os outros falem. Tem gente que só fala bobagem, meu amigo. Ouça o que o Espírito diz. Às vezes você tem ouvido, mas você não está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo para você. Ou você é um ignorante, ou você não quer ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele está dentro de você. Ele é a morada de Deus aí para
você. O seu corpo é a morada do Espírito Santo, ele habita aí. Eu não vou me cansar de falar, porque essa é a meta que Deus me deu. Você é o templo de Deus, todos vocês que estão me ouvindo, é um templo. O Espírito Santo habita aí, você pode ser um verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adora em espírito e em verdade. Nem em qualquer lugar não, é dentro de você. Você é o lugar que Deus tem que habitar e morar. E você tem que ter comunhão com o Espírito Santo, meu amigo. O dia da manhã é mau. Você não sabe o que pode acontecer. E aí? Você vai perder essa chance de ter a comunhão hoje com Ele, de ser essa virgem prudente que anda na presença do Espírito Santo, tem a comunhão com Ele, porque se o mestre chegar hoje ou amanhã, tá certo? Você diz assim, Jesus vai demorar a voltar, eu nunca vi na sua concepção. Mas se acontecer alguma coisa de pior na sua vida, você que vai partir, porque a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, não é assim a vida? É para todo mundo, não adianta querer disfarçar, porque a vida, Deus mostra a realidade para nós. Ou nós somos prudentes ou imprudentes. E imprudente Deus não leva, meu amigo. Deus não vai levar pessoas que é imprudente, que quer fazer as coisas do jeito dela. É do jeito que Ele manda, porque a gente deve amarrar o burro aonde o dono manda. É assim que acontece. Se Deus manda, a gente tem que obedecer. Gosta ou não, seja obediente à palavra de Deus. Porque Deus, ele não... Ele hoje é amor, tá? Mas ele também é justiça. Ele é o justo juiz. E outra, as outras virgens que foram desobedientes, fizeram as coisas de qualquer jeito, como muita gente está fazendo, ouvindo e ainda continua fazendo, aí o que acontece? Ela não tem a presença do Espírito Santo. Ela não tem comunhão, não sabe se relacionar com ele e nem procura, sendo que ele está aí dentro dela. Ó, a velhinha aqui de novo, certo? Não vai acender porque o pavio entrou, mas tudo bem. Então, a outra, faltou o azeite. Então, quando o noivo levou as outras, aí elas falaram assim para as outras 5, que era prudente. Me presta um pouquinho do teu azeite para a gente encher a nossa lamparina, porque nós não temos luz. Aí elas falaram, nós não podemos dividir, porque é particular, é cada um, é individual, é pessoal. O contato com Deus é você e Ele, meu amigo. Você é única e exclusiva. Ele fez você dessa forma porque Ele te quer. Ele quer ter comunhão contigo. Você está rejeitando a comunhão com Ele, por quê? Ele é Deus presente. Então, as outras disseram assim, vai comprar, nós não podemos dividir não, porque aquilo que Deus dá, meu amigo, é seu, é a presença dEle. Você tem que ficar com Ele, permanecer com essa comunhão. E as outras foram comprar, né? Enquanto elas foram, o mestre levou as outras, foi lá para a festa. Assim é o reino de Deus, elas entraram no reino. Aí quando as outras compraram o óleo, não sei onde elas arranjaram, chegaram lá, começaram a bater. Mestre, abre a porta, nós queremos entrar. Olha a resposta do mestre. Eu nem conheço vocês. Aparta de mim, eu nem conheço vocês. Gente, é assim que Deus vai fazer com muita gente ignorante. Não seja ignorante. Não respeite o Espírito Santo. Se tem uma pessoa que você deve respeitar hoje, é o Espírito Santo, porque ele habita dentro de você. Essas 5 pessoas que se intitulavam virgem, elas não eram prudentes, ela não tinha comunhão com o Espírito Santo. Ela tinha comunhão com a religiosidade, com a idolatria, com a feitiçaria, com a magia negra, com a filosofia, teologia. Elas tinham uma comunhão, era sociável, amável, mas com o Espírito Santo, minha amiga, elas rejeitaram. E a luz dela ficou apagada, não ficou mais acesa. E aí, quando ela foi atrás do noivo, ele não estava acesa, né? Estava apagada, sem azeite, sem o Espírito Santo. Ele dizia assim, simplesmente, eu não conheço vocês. Ou seja, eu não tenho comunhão com vocês, nunca tive. Então, meu amigo, tenha comunhão com o Espírito Santo. Esse é o convite, comunhão com Ele, porque virgem, se dizer que é pura, que foi lavada com o sangue de Jesus, aceitou o Espírito Santo e não tem comunhão com Ele, ignora Ele, vai ficar na perdição eterna. E nós não estamos aqui para se perder eternamente, nós estamos aqui para avançar. A cada dia nós queremos avançar, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. É assim que nós somos vitoriosos, porque Cristo nos resgatou, Ele nos fez nós nova criatura e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E quem quiser ter o Espírito Santo dentro, é só convidar Ele agora. Ele está disposto a te abençoar, Ele está disposto a ter comunhão contigo, tirar a tua tristeza e transformar em alegria, tirar a tua dor e
transformar numa paz, tirar a tua derrota e transformar você num sucesso. Ele quer tirar tudo que não presta, sabe? Tudo que está na tua vida desorganizado, os teus pensamentos que pensa aqui, pensa ali, pensa acolá e não vai em nenhum lugar determinado, ele quer te ajudar para você ter equilíbrio nos pensamentos, meu amigo. Se os seus pensamentos não focalizar na palavra dele, aí você vai perder muito. Mas ele não quer, ele quer que você seja como virgem prudente. Virgem prudente, ela aguarda o noivo, entendeu? Para o dia da festa, é isso que Deus quer. Se você quer aguardar o dia do retorno do Senhor para te levar, então é hoje. Você vai começar hoje um relacionamento com o Espírito Santo, pedir ele o azeite para você agora andar com a sua lâmpada acesa. Nunca mais essa lâmpada vai se apagar, porque quando vem a presença do Espírito Santo não tem como apagar, a não ser que você esqueça ele, ignore ele. E a palavra de Deus diz: tenha comunhão com o Espírito Santo. Respeite o Espírito Santo. É uma falta de respeito saber que uma pessoa está na sua casa, dentro de você, e você não tem nenhuma comunhão com ele, não conversa com ele, ignora ele. Que comunhão é essa, meu amigo? Que Deus é esse que você professa tanto pelos lábios, mas lá no íntimo está longe dele? Por isso que há tanto sofrimento, há tanta desgraça. Por isso que 50% das pessoas que querem ir para o reino de Deus não vai para o reino das trevas, eternamente. E isso é uma tristeza para o Espírito Santo. Não deixe ele triste. Hoje toma uma decisão. Fale com ele agora. Fale assim: Espírito Santo, eu te quero. Eu quero que a minha lâmpada fique acesa. Eu quero ser como as virgens prudentes, Senhor, porque eu quero ter um encontro contigo. A minha vida não tem mais razão de ser sem a tua presença. Eu estou cansada de ser enganada pelo diabo, pelos pensamentos e pelo mundo. Essas pessoas estão te iludindo. Então entre na presença do Espírito Santo agora. Vamos falar com ele, meu amigo. E qualquer mal, qualquer depressão, opressão, ele vai te tirar dessa. Creia apenas no nome de Jesus, porque eu vou orar com você. Eu vou fazer o que o Jesus faria se estivesse no meu lugar, mandar esse mal embora, e ele tem que me obedecer. Em o nome do Senhor Jesus, eu uso a autoridade do nome e eu determino que todo espírito imundo que causa depressão e opressão nessas pessoas, meu Deus. Esse espírito que engana ela, esse espírito de mentira, de derrota, de fracasso, esse espírito que quer impedir, Senhor, dessas pessoas ter uma plena comunhão com o Espírito Santo, meu Deus. Eu repreendo ele, eu digo: demônio, acabou as suas derrotas, acabou as suas fraquezas, acabou os seus fracassos. Sai dessas pessoas derrotadas. Em nome de Jesus, deixa elas livres, porque os corpos dessas pessoas é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vive nela e você não tem direito de tocar o dedo nessas pessoas. Em o nome de Jesus eu repreendo todos vocês. Eu digo: todos que oraram comigo com fé estão livres e libertos. É a presença do Espírito Santo. Você, a partir de hoje, se intitula uma virgem prudente, que ora, que fica na presença do Espírito Santo e vai ter eternidade para sempre com Jesus. Amém? Graças a Deus. Esse é o recado do Espírito Santo. Amém, meu amigo?